Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Agora, com o advento da pandemia, todas as vezes que nós assomamos o púlpito, é um verdadeiro ritual, né? Tira a máscara, bota a máscara e pega o microfone. E lá em nossa igreja, que eu ainda uso o microfone auricular, aí engancha na máscara, é um negócio de maluco. Mas eu acredito que um dia eu ainda acostumo com esse negócio, em nome de Jesus. Eu sou grato a Deus por este momento. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Mauro. Como o pastor Mauro bem disse, houve um momento da nossa vida em que ele nos guiou, em que ele nos pastoreou. Quando ele chegou à nossa igreja mãe, nós estávamos terminando o seminário. O pastor Mauro foi importantíssimo naquele momento, haja vista que ele foi aquele que conduziu a igreja a solicitar e a pedir ao nosso concílio. E hoje nós estamos servindo ali em Paulo Afonso, como ele bem disse, estamos de férias. É interessante que nessas férias os irmãos podem ver que eu estou de tênis, eu quase não trago uma camisa de botão. Na verdade, eu não trouxe nem Bíblia, meus irmãos. Essa Bíblia nem é minha. Nem é minha essa Bíblia. Eu estava na casa do pastor Mauro, e eu não sei se vocês sabem, ele foi acometido de um torcicolo ontem, ficou trevado o dia todo. Parecia boneco de Olinda. Vocês já viram boneco de Olinda? Assim estava o pastor Mauro. E aí, hoje ainda, pouco antes do almoço, ele me procurou e disse: pastor Jair, você não quer levar mensagem para nós nessa noite, não? E eu olhei para ele e disse: mas eu estou de férias. Eu estou de férias, eu não trouxe nem Bíblia. E aí ele fez, vocês conhecem ele melhor do que eu, né? Então ele fez aquele alvoroço: ah, você não trouxe Bíblia, não sei o quê. Mas, meus irmãos, é que eu saí correndo de casa, literalmente, sabe? Nós estávamos previstos a vir para cá, para Serra Talhada, no domingo de manhã. Mas aí surgiu um imprevisto em casa, o meu filho tinha que fazer o Enem, isso e aquilo, meu filho mais velho, e eu acabei não vindo, e ele acabou não indo fazer o Enem. E aí, por conta disso, entraram em contato aí e minha esposa Cristiane, e conversaram aí entre elas, e resultado, 18 horas a gente definiu por vir para cá, 18h30 a gente estava saindo. Então foi mais ou menos assim, eu peguei um monte de coisa, coloquei dentro da mala e esqueci um monte de outras. E nessa esqueci também a Bíblia. Mas eu louvo a Deus pela vida do Senhor, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, eu louvo a Deus pela experiência que eu já tive até aqui. De tal maneira que quando ele falou para mim, eu disse: cara, eu vou orar. E ele disse: eu vou te dar um tempo aí para você orar. E eu orei a Deus, e eu estudei a tarde inteira, e Deus colocou no meu coração uma palavra acerca do Sermão da Montanha. Mas sabem de uma coisa? Não é nada disso. Não é nada disso que eu tenho que falar nessa noite. Eu tenho que dizer para vocês aquilo que o Senhor diz para mim. É para isso que Ele nos chamou, para que nós possamos ser bênção, para que nós possamos ser luz onde quer que nós estejamos. E eu trago um abraço da Igreja Batista Getsemane e quero convidar vocês a se colocar de pé, para que nós possamos ler, que eu ainda sou do tempo que a gente fica de pé para ler a palavra de Deus, sabe? No livro de João, no capítulo 11, a partir do verso 39 até o verso 44, um texto assim extremamente conhecido. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dele. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida a Jesus, também já ouviu falar desse texto. Porque é um texto que certamente talvez seja um dos mais conhecidos nas nossas escrituras sagradas. E que diz assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias
E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Oremos, pois. Maravilhoso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Nós aqui estamos, Senhor, para que possamos prestar um culto a Ti, aonde já louvamos o Teu nome, aonde já celebramos, ó Pai, tudo que o Senhor falou e o que o Senhor fez em nossas vidas nessa semana. Mas agora ansiamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito continue a falar aos nossos corações, porque nós ansiamos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra é aquela que nos dá a vida, é aquela que nos orienta, aquela que nos guia, Senhor. E é através dela que nós entendemos qual a Tua vontade para a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, eu quero Te rogar neste momento, que o Senhor desde já fale ao coração de cada uma das pessoas que aqui estão assentadas neste lugar, de cada uma das pessoas que estão nos acompanhando por esta internet, aonde quer que elas estejam, para que todos, ó Pai, em nome de Jesus, compreendam que Tu és Senhor, e que o Teu Filho, Senhor, vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Podem sentar todos. Meus queridos, esse texto, como eu disse, é muito conhecido, e ele vai fazer uma espécie de culminância de uma passagem muito importante na vida de Jesus. Porque Jesus, ele está fora com os seus discípulos, e neste período que ele está fora com os seus discípulos, pregando nas redondezas de Betânia, de Cafarnaum, eis que de repente, aquele que era o seu amigo íntimo, um amigo muito querido, Lázaro, ele vem a ficar enfermo, ficar muito doente. Não era uma simples dor de cabeça, não era uma enxaqueca, mas era uma doença muito séria. E então, por conta disso, as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, mandam chamar a Jesus, e chega lá e chama um mensageiro, diz: vai lá e chama Jesus, e diz a Jesus que aquele que ele muito ama, aquele que lhe é querido, está doente, para que ele se apresse a vir, porque Maria e Marta sabiam que Jesus tinha o poder sobre a morte e sobre a vida. E então, quando aquele homem, aquele mensageiro chega a Jesus e diz a ele que Lázaro estava doente, Jesus ouve aquela notícia, mas Jesus não dá importância, ele simplesmente diz: não, mas essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus Pai. E ali se demora mais 2 dias, e depois de 2 dias, ele vai aos seus discípulos: nós precisamos voltar para a Judéia. E um dos seus discípulos diz: mas Senhor, ainda agora há pouco estavam te perseguindo, querendo te matar lá, e você quer voltar para lá? Mas Jesus diz: olha, nós precisamos voltar porque Lázaro, nosso irmão, adormeceu. Ah, Senhor, mas se ele adormeceu, está tudo bem, ele haverá de estar na glória. Vocês não entenderam, Lázaro está morto. Sabe aquela ideia de Nelson da Capitinga? Morreu. É mais ou menos isso, morreu. E aí, Jesus então retorna, e quando ele chega lá em Betânia, ele de longe já encontra as choradeiras oficiais, porque nesse tempo, quando morria alguém em Israel, tinham as pessoas que eram choradeiras oficiais.
sabe? E aí ele encontra aquela situação, e quando ele chega lá, alguém avisa a Maria e também primeiro avisa a Marta, e Marta vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, que bom que o Senhor voltou, mas se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria falecido. E então Jesus diz a primeira vez para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. E continua caminhando, e então Marta vai correndo até Maria e diz: Maria, o mestre está aqui, te chama. E Maria vai rápido até Jesus, e ali Maria se joga nos pés de Jesus chorando, e mais uma vez Maria vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E então Jesus olha para aquelas mulheres e diz: mas onde o enterraram? E então elas dizem: vem e vê. E eles saem caminhando, e quando Jesus vê toda aquela comoção, todas aquelas pessoas chorando, Jesus também se comove, Jesus também chora. E as pessoas dizem: ó, vede como esse homem amava. Vê como Jesus amava este homem a ponto de chorar diante disso. Mas se ele que fez tantos milagres, por que não ajudou também este? E quando chega então diante daquele túmulo, e os irmãos sabem que o túmulo não era simplesmente uma carneira como nós fazemos hoje, ou um buraco no chão, mas era um buraco na rocha, era uma caverna, e ali eles colocavam o corpo, e depois colocavam uma enorme pedra, para evitar que animais pudessem entrar e violar o corpo. E diante daquele túmulo, diante daquela enorme pedra, Jesus faz uma pergunta, e assim ele ordena uma coisa que mudaria toda a história. Porque Jesus disse para Marta: tira a pedra. E aqui começa toda uma saga. Por que começa toda uma saga? Porque Marta olha para Jesus e diz: mas Senhor, já está fedendo. Já morreu tem 4 dias, já está podre. E meus irmãos, até então, ninguém nunca tinha conseguido ressuscitar ninguém com tantos dias de morto. Nós sabemos que Jesus já tinha ressuscitado a Talita, nós sabemos que Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo, nós sabemos que Elias já havia ressuscitado um garoto, nós sabemos que Eliseu, quando morreu, caiu em cima de um corpo morto, e aquele corpo ganhou vida, mas nós nunca ouvimos falar de alguém que tinha sido morto, depois de 4 dias, já estando podre, fedendo, pudesse ganhar vida. Mas Jesus tudo pode, em nome de Jesus, em nome do Senhor, não é nem em nome dele mesmo, mas ele tudo pode. E naquele momento, Marta olha e diz isso, Jesus: Marta, não já te disse que se creres verás a glória de Deus, tira essa pedra. E muitas foram as vezes que eu já fiquei pensando sobre essa passagem, e eu fico imaginando como Jesus era um cara diferenciado. Porque, cá entre nós, se fosse eu com aquele poder todo, ia chegar assim e dizer: sai da frente aí, que você vai ver agora o poder aqui. E eu ia fazer mais ou menos aqui, igual aqueles caras dos desenhos japoneses, né? Aquele mangá japonês, ia fazer uma pose lá, ia fazer uma coisa assim, e certamente aquela pedra explodiria, para que eu pudesse chamar a Lázaro. Mas Jesus não fez nada disso. Jesus chega lá na maior humildade e diz lá: ô Marta, tira essa pedra aí da frente, vai. E Marta diz: mas Senhor, já tem 4 dias, está fedendo. Mas Marta, tira a pedra, Marta. Tem certeza, Senhor? Marta, tira a pedra. E eu fico pensando, o que na verdade aconteceu com Marta, acontece com muita gente hoje em dia ainda, porque Marta não estava compreendendo que o que Jesus queria fazer naquele momento era um dos maiores milagres que ele fez no seu ministério terreno, que era fazer com que um corpo apodrecido ganhasse vida. E quando Marta finalmente resolve pedir para tirar aquela pedra, eis que Jesus simplesmente clama: Lázaro, vem para fora. E aquele homem que estava morto, aquele homem que estava ali todo embalsamado, aquele homem que estava envolto com ataduras, aquele homem que estava podre,
levanta e vem andando e sai daquele túmulo. Meus queridos, muitas vezes nós temos feito igual a Marta, muitas vezes nós temos vivido e não temos entendido que Deus quer nos usar, que Deus quer fazer de nós coisas grandes, e nós não percebemos porque nós estamos com a vista fechada nesse mundo, nessa matéria, nessa vida, e não entendemos que aquilo que Deus faz está além disso. Está além disso. Marta estava focada naquele momento, Marta estava focada naquele defunto, Marta estava focada naquela dor que ela estava sentindo. E ela não conseguia imaginar tudo que Jesus queria fazer naquele momento. Sabe, muitas vezes nós vivemos coisas bem parecidas. Hoje eu fiquei olhando o Ministério do Louvor aqui tocando, e por sinal, estão todos de parabéns, foi magnífico. Foi magnífico. Muito tempo eu não tive a oportunidade de cultuar e ser tocado da maneira que fui, pelas músicas que aqui foram entoadas, pelo clima que preencheu o templo. Eu me senti como verdadeiramente Isaías no templo, quando o templo se enche de fumaça, e aquela fumaça era o Espírito Santo que pairava e que estava ali no templo. Assim eu me senti nessa noite. Quando o Ministério do Louvor aqui estava ministrando, mas por que isso ocorreu? É porque Michel toca bem? É porque Micheline canta bem? É porque o Carlos ali estava tocando bateria? Eu digo esses porque são os que é o seu nome, tá, gente? Os outros não seu nome ainda, então não vou dizer nada. Mas vocês acham que é por conta disso que esse Ministério do Louvor entoou tão bem? Não. É porque eles se permitiram ser instrumento da graça para abençoar aqueles que aqui estão e aqueles que cultuam em qualquer lugar do mundo. Muitas vezes nós nos escondemos atrás das nossas técnicas, nós nos escondemos atrás dos nossos talentos, nós escondemos atrás dos cursos e mais cursos que nós fazemos, e fica uma coisa mecânica e não consegue alcançar o objetivo que nós queremos. Mas deixa eu dizer para vocês, se aqueles que aqui estão tocando não adorarem a Deus, ninguém adora. Se aqueles que aqui estão cantando, louvando, tocando, não estiverem adorando a Deus, ninguém adora. Podem tocar o som mais bonito possível, podem ser profissionais, mas se Deus não estiver sendo adorado, ninguém consegue adorar. Assim como aqueles que assumirem esse púlpito, independente de quem seja, se não estiver em comunhão com o Espírito Santo, ele jamais terá uma palavra que toque no teu coração. Quando eu cheguei aqui, eu acabei vindo mais cedo e esquecemos as máscaras, tanto eu quanto o pastor Mauro, e aí eu estava ali fora, esperando ele chegar, e apareceu uma jovem e disse: "O senhor que vai palestrar hoje?" E eu sorri e disse: nós não palestramos, nós pregamos. Nós pregamos. Quem palestra é profissional. Quem palestra é profissional. Quem palestra é quem faz curso de oratória e que chega aqui diante do púlpito, diante da igreja, diante de quem estiver presente e começa a trazer técnicas de oratórias, técnicas diversas para tocar no teu coração, para fazer você se emocionar, mas isso será sempre emoções, nunca será a presença divina do Espírito Santo. Por outro lado, nós vemos às vezes pessoas humildes, que mal sabem falar, mal sabe usar o português e chega aqui e fala 2, 3 frases e nós nos sentimos tocados. Porque essas frases não saíram dele, mas do próprio Espírito Santo que está agindo através dele. E eu vou dizer para você, eu citei a situação do pregador, citei a situação do pessoal do louvor, mas cada um de vocês é agente de mudança.
Cada um de vocês, nesse momento, pode ser uma Marta que está tendo dificuldade de entender que o Senhor quer usar você para fazer alguma coisa grande, lá onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no bairro onde você mora, nessa cidade, nesse estado e nesse Brasil. E muitas vezes nós nos colocamos como pessoas que não entendemos a voz do Senhor. Parece que o Senhor está nos chamando. Lembra a situação de Samuel? O Senhor chega lá e diz: Samuel, Samuel, e Samuel se levanta e vai no quarto de Eli e diz: eis-me aqui, Eli. E Eli diz: olha, eu não te chamei. E ele volta para o quarto dele. E mais uma vez o Senhor diz: Samuel, Samuel. E ele mais uma vez vai lá e ele diz: eu não te chamei. E mais uma vez ele volta para o quarto. E o Senhor chama de novo Samuel, e ele vai até ele, ele diz: olha, faz o seguinte, se te chamar de novo, diz assim: olha, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E finalmente Samuel entendeu que era Deus que falava com ele. Muitas vezes o Senhor está te chamando, diz: Carlos, e Carlos está assim: ó, não sou eu, deve ter outro Carlos aqui perto, porque não sou eu. Muitas vezes o Senhor diz: Michel, e Michel diz: opa, porque nós desconhecemos essa voz. Porque quando a voz nos é conhecida, nós entendemos ela de longe. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe, quando ia me chamar, às vezes eu estava brincando na rua, ela não me gritava, ela assoviava, e ela tinha um assovio que eu reconhecia onde eu estivesse, e quando eu via aquele assovio, eu corria para casa, onde eu estivesse, o que eu estivesse fazendo, eu largava tudo, e eu corria para casa, porque eu sabia que se eu me atrasasse, o bicho ia pegar depois, né? Porque eu conhecia aquele assovio. Se alguém, outra pessoa me assoviasse, eu não entenderia. O que às vezes nos falta é justamente isso: conhecermos a voz do Senhor e entendermos a partir disso aquilo que Ele quer de nós. Sabe, se permita ser instrumento da graça. Se permita ser um agente de mudança, se permita, e eu vou dizer para você que é tão importante aquele que abre a porta quando chega alguém, como aquele que está aqui pregando. É tão importante esse que está aí sentado, que simplesmente sorri para uma pessoa que chega, como aquele que está aqui tocando, porque todos nós somos corpo de Cristo. E o Senhor já nos disse que cada um de nós tem a sua tarefa em específico. Não importa se você é um pregador, não importa se você é um profeta, não importa se você é um tocador, não importa se você é aquela que puxa aqui o púlpito, não importa se você simplesmente não tem hoje ainda um ministério na igreja. Eu quero dizer para você que você é importante para Deus. Ah, pastor, mas eu sou muito ocupado, eu trabalho. E eu vou te perguntar: qual foi o vagabundo que Deus chamou na história? Todos aqueles que o Senhor chamou estavam trabalhando. E sabe o que é mais interessante também? Nenhum deles se sentiu capacitado ou suficiente para aquilo que Deus o chamou. Talvez o seu problema seja esse. Talvez você entenda que você não é a pessoa certa para falar de Jesus para aquela pessoa que você conhece. Talvez você entenda que você não é a pessoa certa para falar de Jesus para o seu colega. Talvez você entenda que você não é a pessoa certa para falar de Jesus para o seu vizinho, a sua vizinha. Sabe aquela vizinha fofoqueira? Eu não sei se aqui tem isso. Acho que em Pernambuco não tem isso não, né, pastor? Tem não, né? Eu tô ligado. Isso é só na Bahia. Na Bahia que tem aquela vizinha assim, que está sempre ligada a ver tudo o que acontece. Tem algumas vizinhas assim, que a gente, quando quer saber alguma coisa, diz: ei, o que está acontecendo? Ela sempre sabe. Parece que tem uma central de informação assim, um tanto quanto diferenciada. Eu não sei, eu acho que lá na Bahia tem vizinhos assim, acho que aqui não tem não. Eu sei que aqui o pessoal de Pernambuco é diferente. Aqui Serra Talhada, então, parece ser mais diferente ainda. Não acontece isso não. Mas, acredite, você pode não se sentir capaz de ser essa pessoa que vai levar o evangelho a essa vizinha.
Mas nunca será você. Nunca foi o pastor Mauro. Nunca foi o Michel. Nunca fui eu. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que no abrir de nossa boca fala através de nós. E é Ele quem convence o homem do pecado e do juízo. Não adianta, você pode chamar o melhor pregador do mundo e ele passar 3 dias e 3 noites aqui pregando. Se o Senhor não falar ao coração de alguém, nada acontece. Por isso eu te peço em nome de Jesus, deixa que o Senhor te use. Permita ser instrumento da graça aonde você estiver. E certamente você verá a glória de Deus. Amém? Pastor Mauro. Obrigado, pastor Jair. Certamente quando Deus desafiou para que tirasse aquela pedra, sempre, quando nós vamos fazer algo novo, sempre vem aquela dúvida, né? Será que eu sou capaz? Será que realmente vai acontecer? Será que Deus vai me usar de repente nessa circunstância? Queridos, o que nós precisamos fazer é justamente isso que foi dito. Precisamos ter sensibilidade a essa voz de Deus. O que é que Deus tem falado ao seu coração nesses últimos tempos? O que é que Deus tem ministrado ao seu coração nesses últimos dias? O que é que Deus espera de você este ano? Se Deus foi capaz de trazer à vida alguém que já cheirava mal, o que é que Deus não é capaz de fazer com nossas vidas e também através das nossas vidas? Eu sei, sem dúvida, queridos, que no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu me comprometi em gastar, investir a minha vida para obedecer à vontade dEle. Quantas vezes Deus não me desafiou a fazer algumas coisas que o meu coração até duvidava, mas em obediência a Ele, eu dizia sim. Quantas coisas eu não perdi de experimentar, porque a minha falta de fé me impediu de dar um passo, e quantas coisas eu não poderia ter feito para abençoar a vida de outras pessoas, simplesmente porque eu não me deixei ser usado por Deus. Nós sempre seremos, humanamente falando, insuficientes, mas o Espírito Santo de Deus sempre nos capacitará para irmos e fazermos coisas tão ousadas como foi a ressurreição de Lázaro, a participarmos de coisas tão ousadas que Deus quer fazer, que a gente vai se surpreender. Qual é a sua expectativa? Qual é a ousadia? Qual é a ação ousada que você crê que Deus é capaz de fazer na sua vida, na sua família, nessa igreja, nessa cidade? Hoje começou a campanha de vacinação em todo o país, e as pessoas, algumas celebrando, outras brigando, bobagem. Mas veja como isso mobilizou um país e o planeta. Imagino que o Espírito Santo de Deus também pode fazer, não somente trazendo uma cura física, mas uma cura espiritual, a salvação. E sabe com quem Deus está esperando que a nossa cidade, que a sua família seja vacinado com o sangue de Jesus Cristo, com a minha vida e a sua vida. Nós seremos esses agentes de transformação. Nós seremos esses agentes usados pelo Senhor com ousadia. Vamos adorar o Senhor nesse momento.
Eu queria que você, enquanto adorasse, colocasse diante de Deus: Senhor, esse ano eu tenho uma grande expectativa, que o Senhor atue, que o Senhor haja. Fala a área que você quer que Deus que te use. Você quer que Deus transforme, e Deus, Ele vai nos usar. Vamos adorar a Deus nesse momento.